Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, dois candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O ex-deputado estadual Cássio Navarro, do PMDB de Praia Grande, e a ex-deputada estadual, ex-deputada federal Mariângela Duarte, do PCdoB de Santos. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos dar prosseguimento ao ciclo de entrevistas desenvolvido pelo Grupo Enfoque de Comunicação e pelo Jornal em Foque com os candidatos a deputado da região metropolitana da Baixada Santista. E vamos debater temas fundamentais para a comunidade da nossa região, como educação, saúde, habitação, segurança, mobilidade urbana, meio ambiente, entre tantos outros temas de notório interesse público. E os nossos convidados, Mariângela Duarte e Cássio Navarro, são candidatos a deputado estadual. Disputam uma cadeira no Parlamento Estadual e vão ter a oportunidade no programa de hoje de apresentar as suas propostas, iniciativas e compromissos com a comunidade da Baixada Santista. Dessa forma, o Jornal em Foque contribui para o processo eleitoral do dia 5 de outubro e principalmente para o aperfeiçoamento da democracia. Isto posto, nós vamos agora a um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar os candidatos Cássio Navarro e Mariângela Duarte, candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Voltamos já. Se você é estudante de pós-graduação da Unisanta ou de qualquer outra universidade, participe do terceiro encontro de pós-graduação da Unisanta, com o objetivo de estabelecer um espaço para apresentação de trabalhos visando a evolução dos temas para submissão em revistas científicas. As inscrições são gratuitas até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/EPG. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje dois candidatos a deputado estadual da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Cássio Navarro, do PMDB de Praia Grande, e Mariângela Duarte, do PCdoB de Santos. E eu gostaria de começar essa entrevista questionando a ambos os candidatos, começando pelo Cássio Navarro. Deputado Cássio Navarro, permita-me chamá-lo assim, já que o senhor ocupou durante um período a Assembleia Legislativa como deputado estadual que foi, e agora tenta novamente voltar à Assembleia Legislativa. Por que é que o senhor quer voltar ao Parlamento Estadual? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Mariângela, a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez no programa Enfoque. Bom, a nossa região da Baixada Santista é uma região que, sem dúvida, faz parte do cenário desse estado e não só do cenário do estado de São Paulo, mas também do cenário nacional. Mas aqui a Baixada Santista ela tem uma representação hoje
muito fraca, né, nas decisões que trazem do Estado de São Paulo, porque perdemos muito a capacidade de representação pela falta de deputados, né? Então, quando eu tive o prazer de ser deputado representando a Baixada Santista, nós chegamos a ter um número aqui de 7 deputados estaduais. Quando você olha hoje, é muito mais baixo e não tem uma representatividade e não tem nenhuma discussão para que a gente possa aí realmente brigar pelas questões importantes para o desenvolvimento da Baixada Santista. Então, quero novamente aí colocar meu nome aí à disposição para poder voltar a representar a nossa região. Muito bem. Deputada Mariângela Duarte, permita-me chamá-la assim, já que a senhora foi deputada estadual durante muitos anos, deputada federal, inclusive vereadora à Câmara Municipal de Santos. Por que a senhora quer voltar à Assembleia Legislativa? Bom dia, obrigado pela presença, deputada. Bom dia, obrigada, La Scala. Parabéns ao programa Enfoque, parabéns ao Cássio, também que vem debater democraticamente a todos os telespectadores. Bom, eu sou mulher de desafios, porque a essa altura, quer dizer, depois de uma trajetória completa parlamentar, eu senti-me na responsabilidade de voltar. Primeiro, porque concordo com ele, a nossa representação era de 10 deputados na região. 6, 7 estaduais, veja bem, 94, 6, 98, 6 e depois 7 mais à frente em 2002. Muito bem, são muitos anos que nós tivemos uma representação à altura. Muito bem, este era um motivo porque existe um buraco aí. Praticamente estamos com a Thelma e o Luciano Batista só pode assumir no fim do mandato. E o Beto e o Protógenes, porque o Márcio, na verdade, foi se encaminhando para ser secretário do Alckmin. Esse buraco, essa lacuna tinha que ser preenchido. O segundo motivo, que é muito claro, é que nós vamos aplicar no estado de São Paulo o Plano Nacional de Educação recém-aprovado no Congresso Nacional. Então, eu preciso que as pessoas prestem muita atenção nisso. Não se esqueçam de indagar isso. Porque falar de educação é muito fácil. Agora, eu estou voltando por aquilo que foi minha missão de vida. Quer dizer, são 20 metas, vai ter validade por uma década. O que se discutir em educação tem que estar neste âmbito, e eu não tenho dúvida que o Plano Nacional de Educação pode e deve avançar em relação às metas na sua aplicação no Estado. Eu vim para fiscalizar isso. Muito bem. Deputado Cássio Navarro, o que é que o senhor vai priorizar, quer dizer, o que é que vai caracterizar, marcar um eventual mandato seu como deputado estadual? Olha, quero deixar bastante claro que as pessoas me perguntam, né, qual o objetivo da candidatura. Não tem um objetivo único, né, vou trabalhar por uma causa. Eu quero sim discutir as questões que assolam a Baixada, que dificultam o desenvolvimento da Baixada Santista. E nesse processo não pode deixar de fora a questão da mobilidade urbana. Eu venho acompanhando, participei, enquanto estive junto à Assembleia Legislativa, da discussão que era colocada para poder dar o acesso às pessoas na Baixada. A mobilidade que tanto se discute, mas pouco vem se fazendo nesse momento. Eu participei, fui visitar da entrega daquele trecho que foi entregue do VLT, um trecho pequeno, numa área onde já existia ali um tipo de transporte, existia um modal ali, talvez não mais eficiente, mas já existia. Agora, deixou de fora a discussão. Quando a gente fala de uma região metropolitana, como é que se deixa de fora? Os moradores de Peruíbe, que para chegar aonde existem os serviços, que sem dúvida, Santos é e sempre será o grande centro da Baixada Santista. Mas como é que você deixa um cidadão metropolitano sem uma condição de mobilidade para poder utilizar esses serviços? Como você deixa fora dessa discussão Bertioga, que também não consegue chegar para a utilização desse serviço? Então, um dos pontos é a questão da mobilidade. A outra situação que eu venho falando bastante, quando deputado que fui, tentei buscar muito investimento na área da saúde, onde eu vejo que Santos tem uma qualidade de saúde boa, Praia Grande também, mas as demais cidades ainda têm muitas dificuldades e sobrecarregam esses sistemas. Quando sobrecarregam esses sistemas, essas cidades que já têm uma determinada qualidade acabam perdendo a sua qualidade porque são invadidas pelas pessoas que, por direito,
vão ocupar, vão buscar esse atendimento. Então, quero também discutir a questão da saúde para os municípios que têm dificuldade. E tem soluções aí que a gente acredita que são bastante viáveis. Deputada Maria Ângela, a senhora colocou como prioridade de seu eventual mandato a questão da educação. A senhora, como educadora, quer. Agora, como enfrentar, por exemplo, deputada, a questão da falta de professores, problema gravíssimo, e falta de professores na rede pública estadual? Faltam professores de matemática, professores de língua portuguesa, professores de ciências de modo geral, de física, de geografia. Como enfrentar esse problema? A primeira questão, acho que, se você me permitir, vou secundar o que ele disse. O deputado que parte de uma região, ele tem que atuar em todas as frentes que digam respeito à sua região. Já somos poucos e meio a 90, agora são 91, né, deputados. Na minha época eram 84. Era menor o número de deputados. Bom, então, por quê? Já temos uma meta. Em vigor o Plano Nacional de Educação, já temos que elaborar no prazo de 1 ano de vigência do Plano Nacional de Educação, nós temos que planejar já, apresentar às câmaras e às assembleias o plano de formação dos profissionais do magistério. Aí é que está. Se você seguir o que levou anos para se concretizar desde a Constituição Nacional, desde 88, já tinha que ter um plano nacional. Bom, então nós temos este ano, prestem bem atenção nisso, para fazermos a política nacional, primeira nacional, de formação de profissionais da educação. Agora, com a experiência que eu tive, que levei o Porto para a Assembleia Legislativa, formei a primeira frente parlamentar em defesa do Porto, trouxe 30 deputados para que virem. Uma crise daquela época, que era deputado, depois virou prefeito em Americana, ele dizia, agora que eu descobri que a minha cidade depende 30% do Porto, tem que atuar no Porto, na questão do aeroporto, na questão da saúde. Falou muito bem. A questão da saúde é gravíssima. Eu vou dizer uma coisa, enquanto deputada, o Estado só colocava no sistema de saúde municipal, aqui da nossa região, contando as 9 cidades, 4% das verbas da saúde destinadas para cá. Esse é número, isso não se questiona. E não anda longe disso. Já li as últimas estatísticas. Então, como é que eu não vou cuidar da educação, da saúde e da segurança pública? Eu tenho que entender de segurança pública. Essas coisas são estaduais. Sem dúvida. E aí só completo o seguinte, eu tenho uma experiência de 12 anos na área de ciência e tecnologia. Então eu quero trazer os centros vocacionais de ciência e tecnologia para cá, centros tecnológicos vocacionais, institutos de pesquisa. Nós somos a única região do estado carente de institutos de pesquisa, ciência e inovação. Então, eu aí tenho muita experiência. Deputado Cássio, o senhor fez referência na sua intervenção anterior com relação à questão da mobilidade urbana como um dos problemas graves e sérios da nossa região. O VLT já começa fazendo a ligação Santos-São Vicente, mas defende, especialmente na Praia Grande, o chamado BRT, que é o Bus Rapid Transit, ou seja, é o veículo leve sobre pneus, ou seja, é o ônibus, é o corredor de ônibus. O senhor acha que essa seria a solução? Olha, Chico, muito bem colocado. Eu venho discutindo bastante com as administrações das cidades que ficam ao sul da Baixada, mostrando que essa questão do ônibus, que é sobre pneus, né, não é um ônibus simples que as pessoas acreditam que vai entrar. Seria importante até as pessoas terem conhecimento, vou buscar trazer mais matéria sobre isso. É um ônibus sim, mas ele trabalha dentro de um corredor totalmente fechado. Isso já existe na Alemanha, no Canadá, onde um ônibus, ele trabalha num corredor fechado, as pessoas não pagam dentro do ônibus, elas pagam num terminal para poder entrar. Curitiba tem. Em Curitiba já tem. Então é um sistema muito avançado e num custo muito reduzido. O custo do VLT chega a ser 3 vezes superior ao valor da implantação do BRT. Então eu acho uma proposta muito viável e vou defender ela sim, para que a gente possa solucionar essa questão da mobilidade
da nossa região. A integração da região metropolitana, que se não houver o transporte, não se tem uma região metropolitana integrada, deputado. Eu acho isso gravíssimo. Aqui, pense o caso, eu lutei muito por isso, consegui, fui ponta de lança na luta de conseguir abaixar o pedágio na área continental de São Vicente. Me lembro até porque eu rasguei um vestido numa cerimônia com o falecido Mário Covas. E Guarujá não consegui. Faltava uma participação maciça da população, porque uma coisa é certa, nos meus 18 anos de mandatos consecutivos, quando a população vem junto, a gente traz a universidade pública, a gente traz a melhoria para a saúde, a gente traz o direito que temos à segurança, área em que fomos abandonados. Então, eu considero o seguinte, mobilidade é uma coisa gravíssima. Agora, vamos pegar os pontos concretos. As obras de conclusão de acesso, quando se construiu a segunda pista, a descida, não é a segunda pista, a descida da Imigrante, não foram feitas. Então, nós estamos vivendo o nó, o gargalo, porque aquilo que estava na lei, quando se fez a concessão, eu fui uma das poucas que compus a comissão de fiscalização da realização da estrada. Então, preciso cobrar o que já tinha na lei, no que era. Depois fica todo mundo chorando. Agora, se nós não tirarmos o carro das ruas, das estradas, porque eu quero dizer o seguinte, na véspera do Dia dos Pais, parou a Epitácio Pessoa em frente ao Pão de Açúcar da Ponta da Praia por 40 minutos. Como é que pode um negócio desse? Estava lá e sei disso, querendo acessar a minha casa. E veja, deputada, Praia Grande, por exemplo, sofre muito com o fato dessas obras complementares, inclusive, não terem sido feitas naquela época. É uma das gravíssimas realidades hoje do trânsito que vive, sei lá, não, deputado? Não, sem dúvida. A Baixada inteira sofre. Eu vejo assim, o trânsito hoje em Santos. Agora pela manhã mesmo, aqui em Santos, peguei bastante trânsito para chegar aqui, né? Para chegar aqui para a gente poder participar do programa. E eu vejo que as obras complementares que fazem parte dentro da cidade também não foram realizadas. E isso acaba impactando. Eu tenho muita preocupação quando o VLT cruzar a cidade de Santos. Tenho preocupação, porque pelos estudos, pela apresentação que tiveram e pelo que eu vejo que pode acontecer, eu tenho preocupação a cada 3 minutos passando um vagão com a cidade em movimento, né? Eu ainda tenho muita preocupação quanto a isso. Eu poderia até acrescentar o seguinte, nós temos o prefeito Mourão, está no 4º mandato. Eu acompanho bastante as obras que ele fez, as escolas, porque foi um dos que mais semeou escolas de grande qualidade na sua cidade. Então, ele dizia o seguinte, todo esse boom imobiliário que Santos viveu levou grande parte da classe média da nossa cidade a residir lá. Foi a cidade, Praia Grande, foi a cidade que sofreu o maior impacto de crescimento populacional. Depois vem em Bertioga, cresceu também muito, e ele dizia assim, como é que se cria mobilidade diante de um quadro avassalador dele? Tem razão. Agora, eu quero colocar só uma coisa. Por que a nossa frota não é abastecida com biodiesel? Por quê? Então, se vai fazer uma opção pelo corredor de ônibus, que não seja poluente. Eu vou tirar carro da rua, mas vou pôr o diesel. E a Petrobras está devendo a nós colocar maciçamente na rua o que produz aqui em Cubatão. Aqui em Cubatão ela produz isso, que é o diesel S50. Ou ainda estamos circulando com diesel S500. Então, o apelo aqui não é só... Claro que o corredor de ônibus exclusivo, que já tem em Curitiba há 40 anos, é uma solução. Agora, que tipo de combustível eu vou usar? Quando eu saí da Câmara Federal, eu fiquei com medo de perder o mandato por 2 razões. Esse foi o único medo, que eu traria uma faculdade pública de medicina e de enfermagem para cá, já tinha trazido a Unifesp, e a segunda, porque eu sabia que nós teríamos problemas muito graves com o biodiesel. Biodiesel, depois que eu saí de lá,
está sendo produzido apenas com soja. No dia que você produzir um combustível em larga escala, na fronteira do que se produz de alimento, Sim. aí nós vamos ter que perder essa guerra. Claro. Então nós precisamos voltar a produzir biodiesel de todas as fontes em que o Brasil é campeão mundial. Muito bem. Deputada, peço licença, deputado Cássio, também nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida. E no próximo bloco vamos falar sobre segurança pública. Voltamos já. Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudos voltado apenas para novos alunos que irão cursar a primeira série do ensino médio em 2015. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite! Você vai entender porque nossos alunos têm orgulho de dizer: eu sou do Santa. Inscrições gratuitas até 25 de agosto pelo site www.colégio.unisanta.br. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha ao vivo os jogos dessa segunda fase. Neste domingo, Portuguesa Santista e Primavera. Direto do estádio Eurico Mussa, a partir das 10 da manhã. Campeonato Paulista. É emoção do começo ao fim. Exclusivo. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Unisanta. Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque e hoje recebendo dois candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Cássio Navarro, do PMDB de Praia Grande, e Mariângela Duarte, do PCdoB de Santos. E neste bloco, senhores e senhoras, eu gostaria de debater a questão de segurança pública. E me lembro de uma frase que o querido amigo cientista político Aloysio Azevedo dizia há 10 anos atrás. Ele dizia o seguinte, que naquela época, que os inimigos modernos da pátria já eram, naquela época, o tráfico de drogas e o contrabando de armas. Hoje, o que se vê, ele tinha absoluta razão. E, no entanto, não se vê um combate efetivo a isso. Por que isso acontece, deputado Cássio? Como enfrentar essa questão gravíssima, seríssima, do tráfico de drogas e o contrabando de armas? Olha, eu tenho uma visão, a gente participa aí de uma discussão bastante intensa, onde eu sempre coloco a questão da segurança, não somente com a questão do policial na rua. Muito embora nos momentos eleitorais se fala em efetivo policial, não dá para deixar de lado a questão da educação voltada na prevenção da segurança, né? Eu falo isso porque tivemos experiência no município de Praia Grande, eu tive a oportunidade de visitar alguns sistemas fora do Brasil, onde existe a educação de período integral, onde não tem aquele jovem ocioso na rua à beira aí da criminalidade, prestando serviço ao tráfico. Então, a questão da educação voltada ao período integral é uma ferramenta muito importante que eu defendo para que isso possa auxiliar na questão da segurança. Agora, não dá para deixar de discutir o equilíbrio do efetivo da Polícia Militar aqui na nossa região da Baixada Santista. Se você for comparar o efetivo que existe, que dá a sensação de segurança, com outras regiões metropolitanas, a Baixada perde muito, mas perde por quê? Porque não tem hoje
um grupo, uma liderança política brigando para que isso possa ser corrigido. Depende sim de representação. E fora essa questão, eu valorizo e gosto muito do serviço prestado pelas guardas municipais. As guardas civis municipais, elas têm prestado um serviço muito eficiente, em parceria com a Polícia Militar, em parceria com a Polícia Civil, mas eles estão muito mais perto do comando, muito mais perto da sociedade e têm tido resultados muito interessantes. Então tem sim que valorizar e ajudar mais as guardas municipais para que elas possam realmente fazer o serviço. Muitas vezes é difícil quando a gente vai cobrar do Estado ou da União, que às vezes está um pouco longe. Então tem que valorizar e é o meu compromisso de valorização dessas guardas. Muito bem. Deputada Maria Ângela Duarte. Segurança pública. Respondendo exatamente a pergunta que você fez, que é o cancro da questão, aí é que reside o nosso drama. Não dá para. E é uma questão do governo federal. O governo federal não se estruturou estrategicamente no combate à segurança. Como a segurança ficou com todo o foco, as metas no Estado, nos governos estaduais, se esqueceu de uma segurança estratégica. Segurança estratégica é o seguinte: você faz um plano, isso roda no Brasil há 40, 50 anos. Desde a época da ditadura já se discutia isso. Como na ditadura não se podia discutir forças armadas, então voltemos para a atualidade. Então o que você faz? Você convoca todas as forças de segurança federais, utiliza os militares que são especialistas em estratégia. Só para isso, não é para pôr num alemão, não é para atirar, porque militar mata, não é força de segurança civil. Então, você usa para a estratégia de combate ao tráfico de armas e de órgãos, de seres humanos. Tudo drogas. Isso, uma roda de crime astronômica que foco é federal. E as fronteiras estão completamente despoliciadas. Eu participei na área de ciência e tecnologia e temos aqui uma base em Campinas da Embrapa, ninguém sabe disso. A Embrapa tem um sistema de satélites maravilhoso que está atuando na segurança pública. Então, isso, aí você cai para cá. Então você usa as polícias todas, o Exército, a Aeronáutica, todo mundo, mais a Polícia Federal. Ela é que efetivamente terá que conduzir essa política, mas usando uma estratégia de quem conhece o Brasil como um todo. Depois você vem para o Estado. Bom, fico feliz que ele fale. A prevenção em segurança é fundamental. Ensino integral, que está previsto no Plano Nacional de Educação, terá que ser feito escorado no esporte e na cultura. Ninguém fala cultura. Quando você me pergunta assim, como é que eu vou formar professor de História e Geografia? Sabe por que não tem professor de História e Geografia? Porque se paga muito mal o professor. Também. Né? Ele vai ser um geólogo, ele da geografia ele pula para ser geólogo, vai trabalhar na Petrobras. Então eu preciso cativá-lo com um plano de carreira, salário, etc. Bom, essa é uma parte. Mas a outra parte, qual é a filosofia e o programa estratégico e tático que eu adoto de segurança no estado de São Paulo? Aí que está o erro. O erro mora aí. Não é que as pessoas sejam incapazes de prover segurança. Falta inteligência policial, 100% de inteligência policial, um planejamento estratégico de médio e longo prazo. Eles diriam que, por exemplo, na segurança, deputado Cássio, o que é que falta? Recursos, gestão, pessoal, enfim, falta tudo. Olha, eu acho que é uma questão organizacional, né? Eu acho que não dá para falar que não existe efetivo policial hoje, mas a gente tem aí números que a gente acompanha. 25% do efetivo policial do Estado, ele é utilizado para fazer trabalho burocrático, né? Então a gente tem que tirar pelo menos parte desse percentual e colocar as ruas, aumenta o efetivo para poder trazer a sensação de segurança. Tem que trabalhar mais com a questão da inteligência, sim, porque eu discuto sempre, muitas vezes quem participa com essas trocas de comando, muitas vezes quem participa não é conhecedor da região. E para a nossa região, então, Baixada Santista, de vez em quando tem até uma certa discussão, né? Aquele
aquele policial que já está próximo a aposentar, vem terminar os seus dias aqui na nossa região sem muito compromisso. Não que isso aconteça de fato, mas muitas vezes surge até esse diálogo entre as pessoas, porque as pessoas vêm para cá sem compromisso nenhum, né? Então tem sim trabalhar com inteligência, falta essa questão da inteligência, falta a questão do efetivo, falta a questão de equipamentos, ainda falta, para que a gente possa realmente ter uma polícia de ponta. Não, e na verdade você tem você tem uma distorção basilar que o próprio plano vai tentar corrigir para os professores. Uma das metas do plano de educação, que aliás é contraditória com a outra meta, olha bem, que diz o seguinte: o profissional da educação, o profissional da segurança pública, o profissional da saúde pública, as 3 básicas prioridades que devam vir em primeiro lugar, porque no Brasil você tem que dizer, prioridade tem que vir em primeiro lugar. Esses 3 terão que ter salários equiparados, por exemplo, atividade fim. Um fiscal de rendas do Estado se aposenta com 20, 23, 25, 28 mil. Eu, professora, não fui aposentada como política, como professora, ganho 4 mil. Então, é essa a questão. O policial já é recrutado num ambiente em que ele mora, às vezes, na favela. Sim. Então, você precisa ver que ele é casado e está morando no mesmo lugar que estão morando os outros, que ele tem que reprimir. Então, não é só uma filosofia de repressão, é de valorização. Está lá a PEC, que os policiais do Estado estão esperando, a 303, que dará a eles a equiparação com a polícia estadual de Brasília. Sim. Quer dizer, a Polícia Estadual de Brasília ganha não sei quantas vezes mais do que outras polícias. Então, essa área, educação, todos os ramos, não é médico, todos os ramos, porque tem gente que está favorecendo o médico, esquecendo que a saúde é muito mais do que só o médico. Então tem que valorizar a carreira, atrair, tirá-los de uma situação e dar treinamento, cursos, educação continuada. Agora, deputado, em relação à segurança, há muitas teses no sentido de melhorar a situação da segurança pública no Brasil, de modo geral. Defende-se, por exemplo, discute-se a municipalização da segurança, a unificação das polícias, a redução da maioridade penal. Enfim, são teses que estão aí na discussão. Como é que o senhor vê, por exemplo, deputado, a questão da municipalização da segurança? Seria uma solução? Olha, eu não acho que a municipalização seria a solução. Ela, pura e simplesmente, só com o município. Mas acho que isso é uma matéria que, ao longo do tempo, acredito que vai haver uma união das polícias, né? Não dá para, como se discute agora, de fazer união da civil, da militar, isso não dá, mas eu acredito que com o tempo a gente vai sim unificar essas polícias e trazer sim uma maior participação para o município, mas não isolar o município. Sim. Eu acredito que se você fizer dessa forma, vai ser melhor para poder... E a redução da maioridade penal? Eu já defendi, e não tenho problema em dizer isso, já defendi muito a questão da maioridade penal, mas eu confesso que eu não sei se seria a grande solução. Por quê? Nós já temos um problema muito grande da questão que não existe vaga nos presídios. Eu participo, junto ao meu partido, o PMDB, de algumas discussões onde existe investimento na educação, você fecha presídio. Aonde você não investe em educação, falta vagas. Então, eu acho que é muito mais plausível a gente discutir a questão da reeducação, da educação, do que a gente discutir a questão da maioridade penal. Deputada, como é que a senhora vê essas questões? Municipalização de segurança, unificação das polícias, redução da maioridade penal. Olha, a gente viu em que deu a municipalização da educação feita por decreto. Pouca gente se lembra disso, porque não estava lá como deputado na Assembleia. A municipalização da educação no estado de São Paulo foi feita pela Rose Neubauer por decreto. E a gente lembra agora os 80 anos de comemoração do Colégio Canadá, uma das datas mais nobres da cidade de Santos. Uma das glórias da cidade de Santos e do estado de São Paulo. Uma das mais nobres do estado de São Paulo. O que deu de governador, o que deu de deputado
Então, é uma coisa impressionante essa história. Então, a educação é base para a formação do ser humano. A educação é o único sistema em que o educador é aquele que não desiste do educando. Sim. Você não pode ser educador se você desistir de um aluno. Claro. Então, eu acho que isso mas não basta. Você não pode ter 2 polícias. Mas nós já sabemos disso há 50 anos, gente. 50 anos, vamos esperar mais o quê? Por que não acontece a unificação das polícias? Essa unificação não é aceita pela Polícia Militar. Eles têm comando, a folha de pagamento da Polícia Militar é separada, eles processam a folha de pagamento separada do resto do servidor público. Muito bem, quem criou Mateus, que o embale. Então, nós temos que ter cuidado, porque a Polícia Militar, ela subiu muito de categoria. Ela tem hoje especificações de conhecimento de segurança pública que tem que ser aplicado. Mas é militar, nós precisamos de força civil. Nós precisamos tornar civilizado o convívio. E quanto à maioridade penal, estava ontem num debate. Ontem lançou-se, no decorrer desta semana, eu convido a todos que puderem ir à Semana da Juventude. Então, na Semana da Juventude, tinha um pai que tinha perdido uma filha, né? E do outro lado tinha a advogada que colocava claramente os impedimentos constitucionais. Então, primeira coisa, de que adianta um parlamentar, um candidato vir aqui discutir uma coisa que tem impedimento constitucional? Aí eu falo para ganhar voto e tal, e é mentira. Quer dizer, a redução da maioridade penal, ela tem impedimentos constitucionais. Vamos dizer que façamos uma Constituição, uma Constituinte especial para isso? Será que é o caso? Sim. Não, eu sou educadora, é o que fui e é aquilo a que dediquei a minha vida. Eu acho que quem comete crime, quaisquer que sejam as condições, tem que ser punido ou reeducado. Sem dúvida. Agora, no Brasil, nem se pune, nem se reeduca, se mata ou se castiga. Isso não é o processo. Então, nós temos que reformular com humanismo. Olha aqui, segurança pública, educação e saúde pública estão precisando de um sistema humanizado. Muito bem, deputada. Peço a sua licença e lembrando que a Semana da Juventude está acontecendo, foi iniciada segunda-feira passada, no dia 11 de agosto, com uma solenidade na Câmara Municipal de Santos. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos debater um outro tema fundamental para a nossa região, que é a questão habitacional. Voltamos já. A Unisanta vai realizar o 6º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, o BRIC, criado com o objetivo de despertar vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica. Inscrições e trabalhos científicos até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/cobric. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. 31º Jogos da Unisanta, a maior competição esportiva universitária do estado. Acompanhe ao vivo de segunda a sexta, a partir das 8h30 da noite, direto do Poliesportivo. Resultados no santaportal.com.br. Jogos da Unisanta, é emoção do começo ao fim. Realização Universidade Santa Cecília. Apoio Atrifiat em Santos e São Vicente. Papelaria Jambo, líder em economia, qualidade e variedade. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje 2 candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, candidatos aqui da nossa região. Cássio Navarro, do PMDB de Praia Grande, e Mariângela Duarte, do PCdoB de Santos. E agora, neste bloco, nós vamos conversar um pouco com os nossos convidados a respeito de um dos temas fundamentais da nossa região, que tem um déficit habitacional da ordem de 100 mil moradias em todas as nossas cidades, as 9 cidades que compõem a região metropolitana da Baixada Santista. Deputado Cássio Navarro, como enfrentar esse imenso desafio? Olha, Chico, eu acredito muito que a região da Baixada Santista tem que ser olhada com uma certa peculiaridade, no sentido de que as pessoas, para poder solucionar a questão habitacional, não dá para fazer só através do governo. Tem que sim buscar a iniciativa privada, onde ela não consegue, aonde que vem dando certo no Brasil a questão da habitação, onde os governos buscaram a iniciativa privada e com elas conseguiram criar esses planos. Agora, na região da Baixada Santista, isso é quase impossível, porque o custo das áreas aqui para construir um conjunto habitacional é muito alto. E os benefícios que os governos estaduais e federal dão são pequenos para isso. Então tem que sim buscar um conceito de que na Baixada precisamos de uma atenção diferenciada, porque senão a gente não vai conseguir suprir essas dificuldades. Então quero desenvolver esse trabalho para que a gente possa, através de um programa de registro, começando pelas áreas de risco, as submoradias, para que a gente possa, em determinadas áreas, de fato, construir aquelas moradias necessárias com a iniciativa privada, mas que os governos têm que participar, entendendo que a Baixada Santista precisa ser olhada diferente. Deputada, como enfrentar esse desafio imenso da falta de habitações populares aqui na nossa região? Em primeiro lugar, nós estamos atrasados quase um século. Pelo menos 60 anos, nós fomos deixando, desde a construção da rodovia Anchieta, nós tivemos um fluxo migratório para essa região impressionante. Cada vez se constrói as grandes pistas, então a legislação impediu isso na construção pelo menos da pista descendente da imigrante. Então esse fluxo migratório criou uma população precarizada, em situação de risco permanente. Haja vista quantos incêndios tivemos em meio ano. Incêndios, enchentes que vêm, a maré que sobe, aquela desgraceira. São seres humanos empurrados para o cinturão de miséria e que nos polui todo o estuário junto com a indústria. Então, é um negócio tão dantesco, mas tão dantesco, que eu pergunto o seguinte: então, o que fazer? Em primeiro lugar, você não vai solucionar uma ação isolada. E, na verdade, nós ainda não somos uma região metropolitana. Sim. Eu vou colocar aqui somos de direito, mas de fato falta muito. Veja bem, como é que a Câmara, eu não tive o apoio de nenhum político da minha região, como é que a Câmara do Guarujá expulsou o político ou quem mora em Santos que não podia ser secretário na sua cidade. É um caso único na região. Então a Câmara aprovou, derrubou o veto e manda a gente embora. Então, se nós tivermos um espírito metropolitano, o que a gente faz com a habitabilidade? Ações concretas. O governo Dilma tem feito isso. Ações concretas de transferência maciça de renda de aplicar as leis. O problema é que não se aplica as leis, que é aquela lei municipal e que nós temos também. As zonas de interesse social. Áreas de interesse social, você desce o preço do produto. Você, por exemplo, está fazendo controle de quem não paga impostos. Por que você não é duro com quem não paga impostos e arrecada o dinheiro que ele está pondo ali como reserva financeira para ele? Então, há soluções. Somos uma ilha. Uma ilha tem que ser permanentemente reinventada. Continente é Praia Grande. Tem área em Praia Grande para habitação, tem abaixo o preço do terreno, cobra quem é devedor contumaz da prefeitura,
tira ali a terra que serve para exploração e tem que ser destinada pela Câmara para ser um processo democrático e faz habitação. E outra coisa, os centros das cidades. Sim. Quantas vezes se fala que vai fazer, que não vai fazer? Seria o caso de Santos. Agora, o poder público, a resposta do poder público, deputado, ela é uma resposta muito demorada em razão da demanda. Quer dizer, os municípios constroem 500 unidades, 1.000 unidades, se tanto, 1.500 unidades, mas a demanda é muito maior. Sem dúvida. Como é que se enfrenta isso? Como é que se dá essa resposta? Enfim? O que tem que tentar deixar bastante compreendido também pela sociedade. Eu, quando estava como deputado, nós tivemos aí uma crise, eu diria, na questão habitacional, onde teve um problema na cidade de Cubatão, que as pessoas ficaram desabrigadas. Na ocasião, o governador pediu para que eu tivesse intervindo com as cidades na Baixada, vendo qual cidade que tinha um programa municipal de habitação que tivesse algumas moradias para poder receber essas pessoas em urgência, né? E naquela ocasião o município de Praia Grande tinha algumas habitações prontas e acabou fazendo uma troca. Não tinha... Foi metropolitano, então. Foi metropolitano, fez essa troca. Só que até agora eu estou aguardando o Estado dar a sua contrapartida que não aconteceu. Para o município de Praia Grande. Tá aí. Porque é uma questão também, por exemplo, as áreas de risco, que são normalmente invadidas, são ocupadas. Essas áreas, se não forem congeladas de fato, o problema permanece. De invasões. Essa é a questão. Se você não tiver um plano integrado de habitabilidade, integrado, então temos áreas sim. Você precisa ter um estoque de terrenos que nunca foi levado a sério. Sim. Porque se o governo do estado conseguiu realocar, vai realocar 7.000 famílias, mas conseguiu realocar 3.500 famílias, bastante das cotas, gente. As famílias das cotas de Cubatão. O programa das cotas era o maior programa do Brasil. Olha, eu não vejo a questão partidária. A habitação é um desafio tão enorme em áreas litorâneas. Não comporta diferenças partidárias. Não pode ter. Tem coisas que você não pode ter. Claro. Eu tenho que integrar os 3 níveis de governo, eu tenho que ter estoque de terrenos, eu tenho que aplicar as zonas de interesse social, a legislação em vigor no plano nacional, estadual, etc. E seguinte, eu tenho que ter vontade política para resolver problemas. Claro. Porque agora a Praia Grande tem áreas, né? Pode ainda trazer, tem dificuldade. Inclusive. Tem dificuldade, mas o que eu me refiro é o seguinte, viu, Chico, deputado? Quando eu estava participando desse processo de discussão, me chamou a atenção o seguinte: não dá para você pegar uma família que mora em determinada região e levar para um outro município, porque o dia a dia dela é naquela região. As relações, então você os vínculos. tem que fazer o máximo de esforço para poder criar uma proposta habitacional próxima aonde existe o problema. Que aí sim as pessoas vão continuar frequentando as mesmas escolas, frequentando o seu atendimento de saúde, o seu emprego naquela região. Quando você manda ela numa região onde falta muito a questão da mobilidade, você manda ela para um outro município um pouco mais distante, isso não acontece, né? Fica muito difícil. Então isso a gente não pode deixar acontecer. Tem que lutar sim para poder resolver a questão de habitação no local onde existe o problema. Sim, isso é o ideal. Isso é a humanização do processo. Claro. Agora, pode entrar a iniciativa privada, sim. Até porque ela tem estoque. Quem tem estoque de terrenos é iniciativa privada. Agora, ela tem que fazer aquilo que começou em Santos. Começou a ser feito em Santos. Construções habitacionais, preço mais acessível. Sim. Então você vai, por exemplo, antes ocupava só a orla, agora já não tem mais terreno mesmo, então eles vão para além da linha do trem, do antigo trem. Então, se você levá-los ao centro das nossas cidades, São Vicente, Praia Grande, etc., mas, sobretudo, as 5 cidades que têm um centro, muitas vezes, com dificuldade de vencer as áreas deterioradas. Não estou pegando só Santos, não. Estou pegando todas as 5 maiores cidades da nossa região. Ora, lá você já tem. Você barateia a construção. Rede de água encanada, rede de esgoto, iluminação pública, etc., escolas, etc.,
Está faltando. Tem toda a infraestrutura. Você não faz. Por exemplo, o Alegra Centro, para mim, um grande drama do Alegra Centro era exatamente porque você não tinha habitações no centro da cidade. Aonde circulam pessoas, você vai prover a área de segurança, exatamente, de escolaridade, de segurança, de saúde. Essa tese, deputada, já era defendida quando da discussão da Lei Orgânica do município de Santos, em 1989. Que eu vivi. Já se discutia a ocupação com habitações populares do centro histórico, que tem toda a estrutura. Claro. Perfeito. Tem água, tem saneamento, Pode luz, pavimentação, escola. É só. E vale também para a Praia Grande e para as outras cidades. Todas as cidades, sem dúvida. Sem dúvida. Bom, nós teríamos muito a conversar, mas os senhores sabem, nós somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque, que recebeu 2 candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cássio Navarro e Mariângela Duarte. Cássio Navarro, do PMDB, muito obrigado pela sua participação. Queria deixar 30 segundos para as suas despedidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Chico. Gostaria de falar com você que está nos assistindo agora que o cenário político hoje no Brasil é muito criticado, mas nós temos aí uma oportunidade de estar transformando o que assusta a população em um projeto novo. Não é possível que no meio de 3.600 candidatos a deputado não existam candidatos com responsabilidades que possam realmente desenvolver um trabalho para a sociedade. E é isso que eu quero pedir para os senhores, que busquem conhecer os seus candidatos e que a nossa região tem candidatos bons e que realmente são candidatos para trabalhar pela população e não simplesmente aventureiros. Então, queria deixar aqui meu abraço, cumprimento a todos. Obrigado. E um bom trabalho. Muito obrigado, deputado Cássio Navarro, que é candidato à Assembleia Legislativa pelo PMDB de Praia Grande. Deputada Mariângela, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a você, excelente jornalista La Scala, ao Cássio. Podemos debater com tranquilidade e afunilamos para a mesma finalidade. Eu quero pedir a você, mais uma vez, que confie nos candidatos que apresentamos na nossa região. Há um vácuo de representação nocivo. A região de Campinas, são 22 municípios, tem mais de 17 candidatos, 17 deputados entre estaduais e federais. Então é muito ruim para nós. Por exemplo, vi o exemplo de Macaé, uma única cidade, 3 deputados federais e 3 deputados estaduais, porque nós teremos alguma semelhança com Macaé. Sim. Espero não repetindo os erros. Então eu quero pedir a você, agradecendo a participação, que pense na nossa representação e que políticos corretos existem. E, portanto, nós temos que prestar atenção em quem elegemos. Muito bem, muito obrigado, professora Mariângela Duarte, candidata à Assembleia Legislativa pelo PCdoB de Santos. Agradeço ao Cássio Navarro, Mariângela Duarte, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.